Olá, eu espero que você e sua família estejam bem. Aqui o professor Rogério, é um prazer poder falar com vocês mais uma vez, hoje na aula de ensino religioso, ou melhor, na atividade de ensino religioso, nós vamos falar sobre José. Na última atividade de ensino religioso, nós falamos sobre Esther, uma mulher excepcional que mudou o seu tempo com suas atitudes. Hoje nós vamos falar sobre José, um menino de uma família bem grande, né? Parte de uma tribo imensa. Seu pai, um homem bem animado, tinha um monte de filho, né? Hoje em dia as pessoas têm menos filhos, mas eu queria que você lesse a história de José. Você pode ler na sua casa, né? Você pode pegar a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia em casa, você pode fazer uma pesquisa na internet. Tem um monte de Bíblia online. O capítulo 17 de Gênesis em diante fala detalhes da vida de José e você pode conhecer a história. Eu vou fazer um resumo aqui da história. É legal você conhecer para você não perder nenhum detalhe da vida dele. José é uma pessoa excepcional, um jovem sem medo de mostrar para o mundo os seus conceitos, os seus valores, e você vai ver nessa história. José cresceu numa família grande, e eu nem sei se dá para ter ciúme dos irmãos numa família grande, porque é muito filho, né? Mas o pai de José, ele certa vez ele deu uma túnica diferente para José do que para os seus irmãos. Para você hoje, você pode dizer assim: ah, não, se meu pai desse um iPhone para o meu irmão e não desse um iPhone para mim, aí eu iria ficar chateado, né? Mas uma roupa é porque naquela época as pessoas tinham no máximo duas trocas de roupa. Uma para a adoração, uma roupa bonita, né, quando ia ao templo, alguma coisa parecida, e outra para o uso diário. Historiadores arqueológicos mostram as pessoas com uma parte de baixo, talvez sem camisa na parte de cima, para economizar mesmo, né? Então a roupa mais comum naquela época era feita de lã de carneiro, era mais simples, em que os povos mais pobres tinham. O linho fino não era para todos, eram poucas pessoas que desfrutavam do uso de um linho fino. E José recebeu uma túnica, né, do seu pai. Os seus irmãos já vinham com ciúmes dele, e então um dia, quando José foi ver os seus irmãos no trabalho, a mando de seu pai, os irmãos pegaram José e jogaram ele dentro de uma cisterna, de um poço. Eles queriam matá-lo, né? O irmão de José, com, com certa cuidado, falou: não, vamos só, né, jogar ele ali na cisterna, né? Tipo, vamos passar um susto dele. Mas os irmãos estavam furiosos, porque José vinha contando sonhos, né? O sonho dos feixes do trigo, você vai ver na história, do sol, da lua e das estrelas, você vai ver na história. E é engraçado que essa coisa, né, essa picuinha toda ficou entre eles ali, e José ficou lá dentro do poço. O irmão que havia defendido José precisou de sair, né? E eles venderam uma caravana do Egito, estava passando por ali de mercadores, e eles venderam José. José vai para o Egito, ele lá no Egito ele fica à mercê como escravo, né? O capitão, responsável pelo gerenciamento da guarda do Egito, do faraó Potifar, ele compra José e coloca José para trabalhar na casa dele. José é um menino excelente, né? E lá na casa de Potifar ele começa a cuidar tudo muito bem das coisas. Nada de menino revoltado, cheio de capricho. Não, José não tinha esses caprichos com ele. Era consciente, era um rapaz diferente. Potifar começa a observar que José, então, é um menino que tudo que ele mexe, o que ele organiza, as coisas começam a prosperar. Então Potifar coloca José para gerenciar a casa.
A esposa de Potifar, a escritura na Bíblia fala que José era um menino vistoso, né? Há poucos momentos que a Bíblia fala que um homem era vistoso, mas aqui ela comenta que José era bonito, tinha boa aparência. Ela coloca os olhos em José e pede para se deitar com ele. Ele não, ele sai, ele foge, ela finge que ele tentou agarrar ela. Ele diz: olha, meu Deus não pode ver esse tipo de coisa, cometeu um pecado contra ele, contra você, contra meu patrão também. E José é preso. E lá ele identifica, ele começa a dar interpretação a sonhos e a gerenciar a prisão. Engraçado, né? Que é muito fácil ser gente boa em lugar bom, mas ser gente boa no lugar de gente, né, que só pensa no mal, que quer fazer a maldade, é qualidade de poucos. Mas ali José, dentro da prisão, ele começa a conquistar as pessoas e interpreta dois sonhos de um padeiro e o sonho também de um servo do faraó que trabalhava ali próximo com ele. Ele interpreta o sonho e o sonho, a interpretação dele é válida, acontece direitinho, né? Ele nunca coloca aquilo para si, ele fala que é o papai do céu. Mas o interessante é que o camarada que ele falou que seria liberto pelo faraó se esqueceu dele, apesar dele ter falado: não se esqueça de mim. Mas aí o faraó teve um sonho e mandou chamar José, né, o rapaz responsável por servir o faraó, falou: lá na prisão tem um camarada. E o faraó colocou José como governador do Egito, né? José poderia agora, nesse momento, rever todos os arquivos, né? Vamos rever os arquivos, eu quero provar minha inocência. Não. José, então, ele nem da bola já passou para essas coisas. Ele começa a gerenciar o Egito ia passar uma fome, conforme a interpretação do sonho que o faraó teve, e ele começa a plantar, armazenar, e a fome chega no Egito e na região, e um dia aparecem os seus irmãos para comprar alimento. Depois de idas e vindas, o irmão de José se identifica aos seus irmãos se emocionam, busca o pai dele, e a família de José vem toda ali para o Egito, e enquanto eles tiveram aquele rei que conheceu José, eles viveram muito bem ali. Tornar-se escravos foi depois com outro faraó que se levantou. Mas eu queria que você percebesse que nós estamos vivendo numa situação, já faz muitos anos, né, em que as pessoas têm pouco tempo, em que na maioria das vezes os filhos têm uma facilidade muito grande de ter as coisas, poucos sabem conquistar alguma coisa, poucos tiveram essa oportunidade. E você? Como que você está aí na sua casa, na sua família? Que tipo de filho você tem sido? As meninas, comparado a Esther, que tipo de filha você tem sido para sua mãe, para os seus pais, para os responsáveis, para as pessoas que cuidam de você? Você realmente tem valorizado os seus familiares, para que aquele ditado não se cumpra na nossa vida, nós temos que valorizá-los, né? A gente só valoriza quando não tem mais. Vamos deixar esse ditado de fora da nossa vida. Esse é o vídeo de hoje para você fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre o que você tem ou quem você tem, né? Você vai notar que José depois se torna governador do Egito. Ele tinha tudo, mas faltava quem na vida dele? A família. Ele sentia saudade, ele queria o pai dele, né? Do outro lado, o pai dele sofria a ausência do filho. Então, veja bem, nem tudo na vida se resume a coisas materiais, ao iPhone, né? A redes sociais. A família ao alicerce, a importância. E então Esther prova isso na história anterior, José prova isso para nós também, a importância de ter a família ali em volta juntos. Isso é maravilhoso, né? Todo mundo fica contente quando se reúne todo mundo. Mas o que você tem feito para auxiliar essa harmonia, né? Você tem sido um tipo de irmão de José, né?
que conspira contra o outro, né? Que às vezes coloca o pai ou a mãe contra. Que tipo de filho você tem sido, né? Você tem valorizado os seus irmãos? Você vai perceber que nem todos são perfeitos. Os defeitos que eu tenho você não tem, os que você tem talvez eu não tenha. Às vezes compartilhamos defeitos iguais. Mas enfim, eu quero que você leia a história de José, faça um resumo da história e encontre você em algum ponto da história. Descreve lá. Você vai colocar a data de hoje no seu caderno de ensino religioso, o seu nome completo e a série, e aí depois você que ler a história de José, você vai olhar, às vezes você se identifica com Rubem, dos seus irmãos, que defendia José, que gostava dele, você vai falar, não, eu sou um tipo de Rubem, eu gosto de defender meus irmãos, né? Eu quero preservá-los, aí né, você pode se identificar com alguém ali da história, mas leia a história e compare, aprenda com ela. É muito bom aprender com quem já viveu para que não corramos o risco de cometer os mesmos erros. E se às vezes cometemos os mesmos erros, né, para que aprendamos com as pessoas que cometeram os erros e se levantaram, a nos levantar também e continuarmos a jornada da vida. Um forte abraço, foi um prazer imenso poder falar com você. Logo nós vamos estar juntos de volta na sala de aula para aquela vibração, aquele momento extraordinário quando a gente conta a história, né, e tudo isso mais. Eu fico aqui por aqui. É bem verdade que ainda eu tenho essa oportunidade de preparar o vídeo e mandar para você. Eu espero que você possa usufruir desse benefício. Então, bora ler a história de José e tentar, né, fazer um resumo. Essa é a tarefa, resumo do que você entendeu da história, e ver se você se identifica com alguma situação, descreve ali, depois envia a foto no meu PV. Um forte abraço, Papai do Céu abençoe a todos.